No meu caso, a fissura começou desde muito cedo, desde pequena, que meu pai foi funcionário há anos do Centrinho, Uru, e com isso eu tive sempre muito contato com os pacientes com fissura. E daí eu fui fazer odonto já querendo fazer pediatria, né? Eu não queria outra especialidade, queria ser odontopediatra. E além de ser odontopediatra, eu queria trabalhar com fissura. Eu agradeço muito que eu consegui esse objetivo. Então, desde então, são mais de 20 anos, trabalhando basicamente com pacientes de fissura. E nesses anos todos, é uma história bem bacana, porque eu recebo, geralmente, eles muito novos no meu consultório. Eles chegam, às vezes, com dias para mim, mesmo antes das primeiras cirurgias. E eu vejo essas crianças crescerem, se tornarem adultas, com filhos, casadas. Estou um pouco velha já, né? E é muito bacana, porque no começo, nas primeiras consultas, os pais estão muito inseguros, tudo novo, o que vem pela frente, né? Como que vão ser os processos, os procedimentos para reabilitação. E daqui a pouco já a gente vira uma família, né? Os retornos são muito frequentes lá na Funcraf. Então, a criança logo cresce, já vem correndo no corredor, chamando a gente pelo nome. E então é assim, é muito gratificante esse contato por anos, né? A gente vê realmente a reabilitação. Eu falo assim que quando eles saem, já concluiu a cirurgia, terminou a ortodontia, eu acho que devia soltar fogos, fazer uma comemoração, porque realmente é muito tempo e a gente acaba criando um vínculo muito grande. Daí vocês me perguntam, nossa, mas por que levar meu bebê ao odontopediatra mesmo antes do dente nascer? Isso não é só o paciente com fissura. Qualquer criança, hoje a odontologia, em especial a odontopediatria, está muito voltada para a prevenção. Então, o ideal é que os pais recebam as primeiras orientações, os primeiros acolhimentos e as indicações de higiene oral, tudo, mesmo antes do dente nascer, né? Hoje a gente tem até estudos que a gestante vai fazer as visitas odontológicas, né? E isso é para qualquer criança. A gente não quer, o objetivo é que a cárie dentária não seja instalada. O bebê com fissura, ele mais do que qualquer outra criança, ele necessita da boa condição bucal para dar continuidade no tratamento. Então, um bebê com cárie, ele não opera, ele não faz alguns exames mais invasivos, depois tem o tratamento ortodôntico. Então, a gente trabalha para evitar isso, e isso é possível. Então, passando desde cedo, já é um ganho grande, né, no decorrer da reabilitação. E eu falo assim, o bebê chegando no meu consultório logo cedo, eu acho que, se não tiver cárie, nenhum problema dentário, já é meio caminho andado. Porque daí as etapas vão sendo concluídas e não atrasam, né? E daí a reabilitação, sem dúvida nenhuma, faz diferença. Então, o paciente com a boa saúde bucal, ele tem condições para procedimentos cirúrgicos, exames mais invasivos e a ortodontia. Geralmente, as cirurgias primárias de lábio, elas são com 3 meses. Muitas vezes, a maioria dos bebês nem dentes tem. Mas o palato, que é por volta de 1 ano e meio, já tem os dentes. E se tiver cárie, a gente não libera para a cirurgia. Aí vocês me perguntam, nossa, mas com 1 ano vai ter cárie? Infelizmente, sim. Né? Cada vez isso está se tornando mais raro, mas tenho pacientes bem pequenininhos com cáries. Então, a gente tem que preparar esse paciente, deixar a boca em ordem, sem infecção, sem inflamação nenhuma, para seguir. Né? E o tratamento da fissura, ele é um tratamento, na minha opinião, relativamente simples, né? Em questões de saúde, né? Quando é fissura, só sem outras morbidades, mas acontece que é um tratamento muito longo. Né? Então, são anos. Então, é um tratamento cansativo em termos odontológicos, porque as consultas são muito frequentes. E se tiver cárie, fica tudo mais complicado, porque aquela criança vai cada vez mais, então, dentista, tem aqueles que não saem do consultório. Então, o ideal é cuidar, a prevenção, para que isso seja de uma maneira mais fluida e a reabilitação melhor. Né? E daí, não existe fórmula mágica, não tem vacina, não tem milagre nenhum para evitar a cárie.
é uma combinação de vários fatores, e os principais ainda continuam sendo higiene oral e dieta saudável. Isso para qualquer criança, não só para o paciente com fissura. Então, até para a gente, né, combinar a higiene oral com uma dieta saudável. Os bebês, eles chegam assim, logo nos primeiros dias, bebês recém-nascidos, a gente não orienta fazer a limpeza mais com muita frequência. Tá? Por quê? Porque o rebordo do bebê é muito delicado. Então, a limpeza nessa época, às vezes, pode mais machucar. Às vezes, a mãe fica tão preocupada lá de estar deixando a boca limpinha e tanto que esfrega com a gaze, tudo pode machucar. E tem outro fator, que é o leite materno. Ele é protetivo. E a gente, depois que amamenta, orienta a não ir lá e já limpar com a gaze. Então, essa limpeza com a gaze, que é para bebê desdentado, envolvida no dedo indicador, ou a pontinha de uma fralda, toalha fralda, faz a mesma eficácia, enrola na ponta do dedo, umedece em água filtrada, porque o pano é muito seco, áspero, a água dá uma umedecida, amolece, fica mais macio. Com frequência, essa limpeza vai ser feita a partir dos 4 meses. Tá? Eu falo, o dente ele rompe por volta dos 6 meses de idade, o primeiro dentinho. Mas isso não é regra. Tem criança que com 4 meses tem dente, tem criança que depois de 1 ano. Mas, quando ele já está com 4, 5 meses, vocês vão perceber, a gengiva já fica mais roliça, né, uma gengiva mais forte, e essa limpeza já começa a ser feita porque o bebê vai começar a ter os sintomas de erupção. Então, vai ficar mais irritado, vai babar mais. E fazendo essa limpeza com a gaze, ele vai se sentir confortável, que funciona como uma massagem, uma coceirinha. E também vai começar a manipular a boquinha dele para que ele acostume depois, na hora que realmente vai ter que limpar. Né? E aos 6 meses já começam as papas de fruta. Então, já começa a limpeza com frequência. Antes disso, quando estiver sujo apenas, vai lá, remove linguinha esbranquiçada, daí apontando os dentes, por volta dos 6 meses daí para frente, apontou o dente, escova e pasta. Tá? Daí ele já vai estar com mais papa salgada, o paninho não vai ser mais eficaz. Então, daí começa com as escovas. A gente no mercado hoje tem várias, assim, tem vários modelos, várias marcas. Não se incomodem com marca. Tá? Às vezes o preço não modifica tanto na qualidade, sendo pequenas, macias, a cabeça pequena, né? E a gente orienta já. Começou com escova de dente, com pasta também, desde o primeiro dentinho. Tá? E a pasta vai ser boa porque ela é gostosa. Então, tudo para o bebê é muita novidade, ele já acha estranho entrar com a escova na boca, mas a pasta vai facilitar isso, porque as pastas são saborosas, de morango, tutti-frutti, uva, e elas têm o benefício do flúor. Outra coisa, antes a gente indicava pasta sem flúor para criança pequena. Isso já caiu, agora a gente aumentou o risco de cárie. Então, a única substância que a gente tem como proteção a mais, né, para fortalecer o esmalte do dente, é o flúor. Então, a partir do primeiro dente, escova, pasta com flúor. O segredo está na quantidade. O bebê ele vai engolir todo o creme dental. A criança até uns 4 anos e meio, eles não conseguem cuspir. Então, o controle na quantidade. Pequenos, os bem pequenininhos, com um dentinho na boca, 1 grãozinho de arroz cru. Né? Então, pega a pasta, a escova, encosta na pasta, só um cheirinho. Ele vai engolir tudo e isso não vai causar problema nenhum. E, depois, conforme foi tendo mais, 1 grão de arroz, 1 grão de ervilha. Sempre bem pouquinho. Nada de colocar muita pasta, não tem necessidade. Já vai ter o benefício do flúor. Ele vai engolir, não vai passar mal e nem ter o problema da fluorose. Né? A fluorose, não sei se vocês sabem, são uns rajados brancos nos dentes permanentes, que quando a criança ingeriu muito creme dental, não é essa pequena quantidade indicada, então ela ingeriu os dentes permanentes que já lá dentro do osso eles estão sendo formados, ele vem manchado em vários graus de mancha, e isso é feio esteticamente. Né? Então, para evitar isso,
controle na pasta, mas com flúor. Tá? Agora, meu bebê fica integral na escola, fica com babá, fica com a vizinha. Daí, nesse caso, eu acho melhor mandar sem flúor. Porque daí os pais não vão estar lá para fazer o controle, a quantidade é o essencial. Então, vai para a escola, tem higienização hoje, as escolas estão bem adaptadas com isso, manda pasta sem flúor. Ok? E depois, quando mais velho, já maiorzinho, que tiver a dentição de leite completa, começar no fio dental. Né? Então, isso tudo é muito hábito. Os pais, desde cedo, introduzindo e de uma maneira tranquila, né, à medida do possível. E os pais, os irmãos maiores também, assim, na hora de higienizar os dentes, cuidar da boquinha, sempre perto, para a criança ver que aquilo faz parte do dia a dia. Tá? E todos os dias, tá? Não é só fio dental no Natal, no aniversário, não. Todos os dias. Dá trabalho muito, dá muito trabalho, mas pelo menos uma vez já está no lucro. E junto com a dieta, a higiene oral adequada, uma dieta saudável. Como a doutora disse, sempre. Né? Hoje já está sendo preconizado até os 2 anos de idade. Se os pais não oferecerem nada de doce para os filhos, a sacarose, o ganho de saúde na fase adulta para obesidade, diabetes, é assim primordial, né? Então, evitar mesmo. E ele não chupa bala e chicletes, mas o açúcar ele está escondido em vários alimentos, né? Em quase tudo. Então, adquirir isso é hábito. É difícil, mas vale muito a pena. E, como eu disse, a família é o espelho. Né? Não adianta a gente estar comendo a pizza e querer que a criança coma alface. Então, todo mundo junto. Mas ele gosta, ele não compra, ele não trabalha, ele não vai no mercado e compra um pacote de bala. Né? Então, isso é responsabilidade dos pais. E eles são pequenos, imaturos para entender. Você pode até explicar, mas é dos pais que a gente vai cobrar. Né? E essas orientações, elas são para todas as crianças. Né? O paciente com fissura, ele não tem o dente mais fraco, vai precisar de cuidados extras em relação à estrutura dentária. Na maioria das vezes, não. O único fator que modifica é quando a fissura pega o rebordo alveolar, né, a gengivinha, que são as pré-forames completas, transforames. Então, a falha do osso, aí sim vai ter alteração dentária. Né? Por quê? Imagina assim, o osso como se fosse uma terrinha e o dente a plantinha. Então, o dente vem do osso. Se tem a falha, a fissura nada mais é que uma falha óssea. Não tem como o dente nascer ali. Então, tudo que acontecer de diferente na região da fissura, daí sim é por conta dela e tem tratamento. Tá? A gente consegue reabilitar com a equipe toda e isso vai se normalizar. Meu filho não teve o dente da fissura de leite, mas não é regra, pode ser que tenha no permanente. Então, qualquer coisa, do jeito que ele apontar, o grande diferencial da odontopediatria na fissura é isso. Do jeito que o dente romper, a gente não sai extraindo. Tá? Se ele rompeu, pode ser para o palato, que nem na primeira figura, o dentinho está para trás, tem 2 dentinhos do lado direito no lugar de um. Aqui na outra figura, o dentinho nasceu mais para vestibular, ali no fundo. A outra está tortinho, mordida cruzada, dentinho no palato. Do jeito que ele apontou. O que mais acontece é que ele é feinho, ele não serve para estética, ele não serve para mastigação, mas ele serve para segurar o osso, numa área que já tem pouca. Então, se a gente vai lá, já tem o ossinho, por menor quantidade que seja, segurando esse dente, se eu vou lá e extraio esse dente, simplesmente porque eu acho que ele está fora do lugar, o pouco osso que está segurando o dente, ele reabsorve. E para a fissura isso é prejudicial. Se vir a estragar, porque como é difícil escovar, né, um dentinho mal posicionado, muitas vezes para a gente tratar também. Às vezes não tem o acesso com o motorzinho e com os instrumentais. Então, às vezes, uma cárie que não é nem tão extensa, se fosse num outro dente, a gente não indicaria extração, nos dentes da fissura pode ser que venham a precisar ser extraídos. Então, neles, o cuidado tem que ser redobrado. Né? Porque também está lá, escovando todos eles, na arcada, tudo bonitinho, de uma maneira fácil. Daí, por exemplo, aqui,
A criança vai abrir a boca, ela vai esticar, o dente não vai, a escova nem vai chegar. Então a gente orienta esses cuidados extras no dentinho especial, de afastar o lábio, de fechar um pouquinho a boca. Então escova todos e no dentinho da fissura uma atenção a mais, tá? E ele vai ficar na boca até a hora dele cair, como todos os outros, ou então até na hora que tiver uma indicação do cirurgião para fazer alguma cirurgia na região ou ortodôntica, tá? Então ele vai ter a sua finalidade. Ele não é um dentinho à toa, ele não machuca. Ah, meu filho reclama quando escovo ele. Mas o que acontece? Está escovando todos os dentes, né? A sensação é a gengiva, a gengivona está ali, inserida, bem grossa. Na hora que vai escovar um dentinho no palato, tenta passar depois da escova no palato. É uma sensação diferente. E criança, tudo que é diferente, que sai da rotina dela, dói. Eles falam dói. Eles não sabem falar, está me incomodando, estou sentindo uma sensação estranha, fez cosquinha, dói. Então, não. Escove do mesmo jeito, tá? Que depende dessa boa dentição, uma dentição saudável no de leite vai gerar, sim, uma dentição boa permanente. E a gente depende disso para continuar o tratamento, tá? Pode passar? E o tratamento, ele é multidisciplinar. Então, a gente cuidando na pediatria e cuidando, mantendo essa boca, a reabilitação da criança, a reabilitação do paciente vai se dar de uma forma mais adequada possível, né? Então, a gente recebe o bebezinho, vai orientando, depois esse bebezinho, na hora da começar, pelo menos no nosso protocolo lá na FUNCRAF, a ortodontia ela começa por volta dos 6 anos, 6 para 7, que é quando começa a troca dos primeiros dentinhos. Daí vai para a ortodontia e, mas a dente de leite vai cair. Mas caem sim, todos eles vão cair. Os de leite, os primeiros que caem por volta dos 6 anos, são só os da frente, né? Então, canininhos, molares que ficam para trás, eles vão estar na boca até uns 10, 11, até 12 anos. Então, tem a fase do enxerto ósseo, que a doutora Celeste vai falar amanhã, ela é por volta de 9, 10. Então, tem dente de leite na boca. Então, uma criança, se tiver com cárie, cancela a cirurgia, põe para tratamento. Se de repente dá uma cárie extensa num dente que seria suporte de aparelho ortodôntico, às vezes tem que suspender o tratamento ortodôntico até esperar o dente permanente nascer. Então dá uma série de complicações e atrasa sim. Tem tratamentos que fluem bem e tem esses fatores, às vezes, que atrapalham sim. Então, assim, uma boca saudável, bem cuidada, já é meio caminho andado para a gente conseguir ajudar na reabilitação. Então, a gente dá suporte nesse sentido. Mas, é assim, a equipe, todo mundo trabalha, né, uma equipe multidisciplinar, não é só operou e acabou. Precisa da orientação, a gente acompanha o desenvolvimento, o crescimento dessa boca, dessa face, como vêm os dentes, o desenvolvimento da fala. Então, é um tratamento realmente muito longo. Mas toda essa orientação não vale de nada. A gente faz o nosso papel, mas é em casa todos os dias, né? A gente não consegue estar na casa de ninguém, ligando, olha, mandar um WhatsApp, é hora de escovar o dente. Isso é com os pais, tá? E dia após dia que nós vamos conseguir evitar a cárie, e isso é possível. Dá trabalho? Muito. À noite, os pais estão cansados, chegam, a criança com sono. É difícil? É. Mas é uma coisa que, como eu disse, é rotina. Vale a pena. Todo mundo junto para trabalhar com isso. A criança chora porque a criança não quer. Eles não vão entender. Faça mesmo assim. Melhor chorar por uma escova de dente que vocês sabem que não machuca, que não é nada, porque depois chorar por dor de dente ou por atraso de cirurgia e o tratamento não adequado do jeito que a gente esperava. Eu agradeço a equipe pelo convite e estou à disposição. Vocês têm um bom acompanhamento das crianças? Os pais retornam ao tratamento? Tem que ter um trabalho intenso? Porque eu sei que existe um problema sério, né, no não acompanhamento dos pais. Como que funciona isso no FUNCRAF para você? É complicado,
por conta, nossa população, a FUNCRAF, ela é SUS. Né? Então, a gente trabalha, basicamente, com um público mais carente, na maioria deles. Né? Então, o tratamento da fissura, a gente tem os retornos muito frequentes. E, por conta disso, às vezes não tem disponibilidade dos pais estarem faltando em trabalho e levando... São Paulo é uma cidade grande, né? Então, nós estamos em São Bernardo, mas né, nós estamos numa região muito grande, então é difícil, às vezes a gente sabe que é caro, precisa de muitas condições, e nós temos serviço social que trabalha voltado para isso, mas nós temos sim essa dificuldade de retorno. Né? E o sonho é que tivesse uma política que ajudasse, né, a favorecer essa condição dos pacientes, mas o nosso índice de falta relativamente grande. Não é ainda do jeito que a gente gostaria a frequência. Oi, bom dia. A minha dúvida, a gente que tem filho, a gente vai pesquisando e às vezes aparece assim, já vi em alguns lugares aquele tratamento que eles falam para salvar, guardar em bancos, né, o dentinho de leite para mais para frente precisar fazer um enxerto, né? Eu queria saber um pouco mais como que funciona, se isso é viável, se é interessante a gente pensar nisso, né? Que nem meu filho tem 2 anos. Eu cheguei até ver, tem alguns lugares que não é tão caro. Se isso é uma coisa interessante de se pensar, porque é célula-tronco, né? A gente não sabe muito. Tem lugares que adotam, lugares que não. Então, eu queria saber um pouquinho mais. A gente ainda não tem tanta experiência, né, com isso. Dos contatos de hospitais que a gente tem bastante paciente que opera, o Menino Jesus talvez seja o que está mais à frente disso de célula-tronco. Estão começando essas cirurgias, aproveitando, e eu não sei te falar daqui para frente como que vai ser o resultado a longo prazo. Mas tem os bancos, eu acho que seria interessante, sim, porque eu acho que, na verdade, não só para o dente, é a tendência. Né? Então, só que é muita novidade. Eu, sinceramente, não tenho a experiência. Né? Os que estão começando a fazer esse tipo de tratamento são muito pequenos ainda. É muito recente, então a gente não tem... Daqui a uns anos a gente vai ver o resultado que está tendo, mas, assim, particularmente, eu acho que é um grande avanço da medicina e seria importante para todas as áreas, quando fosse possível. Bom dia. Meu filho tinha de palato e a sequência de Robin. E aí eu queria saber, referente à ortodontia, se existe um bom resultado, como que é isso? Que ele é pequenininho, mas a gente já pensa lá na frente. Sim. A gente segue lá na FUNCRAF, o que eu te falei, por volta dos 6 anos de idade, é mais ou menos só uma idade. O que a gente avalia? Quando troca os dentes da frente, né? Que é por volta desse tempo, é a mesma época que erupciona o primeiro molar permanente. Então, nessa fase que a gente encaminha, né, para o setor de ortodontia. E quando tem alguma síndrome associada, algum problema maxilar, depois a gente tem vários casos de sequência de Pierre-Robin, e tem o resultado excelente, e às vezes precisa uma associação, ortodontia com cirurgia ortognática. Sim? Mas daí já começa a preparar, né? E esses preparos ortodônticos, por mais que não vai conseguir evitar uma cirurgia no futuro, né, que essa cirurgia é muito mais quando a criança já for um adulto, mas esses preparos ortodônticos prévios, eles facilitam bastante e já dão um bom direcionamento para a cirurgia posterior. Sim. Eu tenho uma perguntinha. Tudo bom? Eu acompanhei, fora do Brasil, 2 equipes diferentes, né, craniofaciais, em que o paciente, na primeira infância, com muita cárie, com dificuldade de cuidados, né, que aí tem toda a parte de aprendizagem, a parte familiar, que fazia muita cárie, eles faziam a intervenção sobre anestesia no momento de colocar o tubinho de equalização, junto com o procedimento otológico. Você vê isso como uma realidade no Brasil? A gente encaminha anestesia geral, né? A gente chama de dentisteria. Geralmente, a dentisteria ela tem indicação para quando a criança é muito pequena,
né, com cáries extensas que vão ser, incluindo tratamento de canal, extrações, mas mesmo assim, na maioria das vezes, a gente trata no consultório mesmo. Vamos lá na raça e a gente realiza. Mas isso é conduta nossa, não que esteja errado. A gente ainda prefere evitar uma anestesia geral, a não ser que tenha uma cirurgia associada, que daí, só que a dentisteria, por exemplo, o tubinho, eu não tenho experiência, mas eu acredito que seja muito rápido. E uma dentisteria, vão tratar, é a boca toda sendo tratada ali no centro cirúrgico. Então, são horas. Então, tem que ver uma indicação muito específica, porque para não colocar essa criança em risco, né? Mas existe sim, a gente trabalha geralmente, indicamos anestesia geral para paciente especial. Especial mesmo, assim, que vai ter risco na cadeira, com risco de convulsão, com cáries extensas, né, que acaba não tendo que tratar, que não dá para ir tratando sob a contenção física, que a gente chama, né? Às vezes, vocês passarem lá no meu consultório, vai estar uma gritaria, uma loucura, né? Tá, sala de louco, porque às vezes eu preciso chamar a equipe inteira para me ajudar, o pai, sempre com consentimento dos pais, né? Porque a criança, ela não tem, pequenininha, ela não tem noção. Ela não quer ficar parada, por mais que seja um procedimento simples, vai se mexer. Então, eu preciso alguém estabilizando a cabeça, as mãozinhas, e geralmente a gente consegue assim, um resultado bom. Há casos muito assim, de cáries muito avançadas, da gente recorre para a dentisteria, assim, em Bauru, que é o nosso lugar de referência para encaminhamento. Mas, graças a Deus, são poucas dentisterias. Eu já encaminhei muito mais. Hoje, eu acho que a prevenção na nossa sociedade está muito mais avançada. Eu acho um ganho excelente, mas esse procedimento existe sim.